A paz do Senhor Jesus novamente. Livro de Efésios, capítulo 5, do versículo 21 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Sujeite-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher com o seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja, pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe, se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher, como a você mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, meu Pai, meu Paizinho, nós estamos diante da Tua palavra, da Tua presença e queremos ouvir a Tua voz, ouvir a orientação do Senhor e seguir todos os Teus planos e sonhos que o Senhor tem para nós. Pai, então revela-nos através da sua palavra. A tua palavra diz em João 17:17, a tua palavra é a verdade, santifica-nos na verdade. E aqui nesse trecho em que lemos, oh Pai querido, a tua palavra diz que o Senhor purificou a igreja através da sua palavra. Então que seja mais um dia, oh Pai querido, onde nossas vidas vai ser transformada através da sua palavra, que possamos cada vez mais sermos santificados por causa dessa palavra que vai ser revelada aos nossos corações. Te amamos, Senhor, te buscamos e te honramos de todo o nosso coração, porque sabemos que Tu és o Deus vivo. Sabemos que Tu és o Senhor e que não há outro Rei, e que não há outro Salvador, e que não há outro Senhor senão Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então te adoramos, Jesus, e damos graças ao teu nome, porque sabemos que o Senhor vai falar conosco através da sua palavra. Obrigado, Jesus. Amém e amém. Deus é maravilhoso. Deus é um Deus santo. E a primeira coisa que eu li nesse texto, na palavra do Senhor, é: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Nós, como igreja do Senhor, temos que aprender uma coisa: nós não somos maiores que ninguém. Nós somos sempre aquele que vai dar suporte, que vai ajudar o outro a crescer. Somos aqueles que cuidam um dos outros. Somos aqueles que vê a dificuldade, a necessidade do irmão e vamos ajudar. Somos aqueles que se importam. Cristo nos chamou para nos importarmos. Não existe cristão se você não se importar com o perdido e com o pecador. Não existe cristianismo se você não se importar com o perdido e com o pecador e com aquele que está longe do Senhor. Porque o próprio Senhor Jesus, ele diz uma coisa e deixa bem claro: eu não vim para os sãos, eu vim para aqueles que estão doentes. Irmãos, nós temos que aprender a se importar com a dor do próximo. Nós temos que aprender a olhar para o próximo e ver que a necessidade dele é maior do que a nossa. Quando ele não conhece a Jesus, a necessidade dele é maior do que a nossa. E nós temos que derramar a palavra de Deus sobre a vida dessas pessoas.
Devemos nos sujeitar uns aos outros, nos importar, ter o outro como prioridade, ter o outro como ter o próximo como a pessoa que mais importa, porque foi assim que Cristo olhou para nós. Cristo olhou para mim e para você e ele viu alguém com quem ele se importava. E daí ele se entregou na cruz do madeiro. Foi assim que Cristo agiu para a igreja, como nós lemos aqui na frente, né? De como Cristo se entregou pela igreja dele. Como Cristo se entregou. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Efésios. Mudei o texto, deixa eu voltar aqui. A palavra do Senhor diz aqui sobre o marido, e ele fala sobre Cristo. Diz aqui, ó, no versículo 25, maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Antes de falar sobre a família que Paulo se refere, eu quero falar sobre essa obra de Jesus. Essa obra de Jesus, nós devemos entender que ela está sobre as nossas vidas e ela nos alcançou. Jesus, ele se entregou por mim, por você. Ele se entregou para quê? Para nos santificar. Ele viu o homem pecador, o homem que estava aflito, né? O homem que estava ali sem um Senhor, sem um Salvador, sem rumo, né? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós andamos sem Jesus, nós estamos andando sem rumo, né? Estamos caminhando para a perdição e nem sabemos. Por quê? Porque alguém ainda não tinha anunciado a palavra de Deus para nós. Mas quando Cristo é apresentado para nós e ele se revela a nós, nós conhecemos o caminho. E o caminho é Jesus. O caminho para a salvação é Jesus. E nós devemos mostrar para o mundo que nós nos importamos com ele. Mostrar para o mundo que nós nos importamos com o perdido. Anunciando quem? Jesus Cristo. Porque a fome do mundo, a fome das pessoas que não conhecem a Cristo é conhecer a Deus. Todo homem, toda mulher, todo ser está à procura de ter um encontro com o seu Criador. O homem que não acredita em Deus, até para ser ateu, ele tem que fazer um esforço enorme para dizer que Deus não existe. Tudo que você disser sobre Deus, ele vai fazer um esforço enorme para falar que Deus não existe. Ou seja, ele procura um Criador, mas ele se nega a aceitar que esse Criador é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, a qual eu e você servimos. Todo homem procura um Criador. A criatura procura um Criador. Cabe eu e você apresentarmos o Criador, que é o Deus Todo-Poderoso, que é o Senhor Jesus, que é o Espírito Santo de Deus, porque quando eles formaram Adão, a palavra do Senhor diz assim: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Olha só, há um plural ali. Deus Todo-Poderoso, Jesus, o Espírito Santo de Deus, moldou o homem e soprou nele o seu Espírito. E o homem ali era semelhante a Deus por causa do Espírito de Deus, o Espírito de vida que havia neles, que o próprio Deus soprou em sua narina. E hoje esse homem, a partir da queda do homem, ele teve essa aliança quebrada, houve uma ruptura nesse caminho que o homem traçava, que andava ele e Deus. E cabe eu e você nos sujeitarmos uns aos outros para anunciar o reino de Deus, a palavra de Deus, para que o mundo conheça Jesus, o que se entregou na cruz. Como diz a palavra, aqui no capítulo 5, no versículo 25 diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. E você precisa apresentar Jesus, para que mais pessoas possam fazer parte da igreja de Cristo, para que possam ser transformadas e santificadas pela palavra de Deus.
Porque eu e você só somos transformados à semelhança de Cristo quanto mais o conhecemos. E só dá para ser transformado pela palavra de Deus. Você não vai conhecer Jesus somente pelo que o seu irmão vive, porque nós conhecemos a Cristo através da palavra. O que o seu irmão vive é muito bom, serve de testemunho, serve para te fortalecer, mas o conhecimento de Cristo você só irá ter através da palavra de Deus. Cristo é anunciado para você. Como que ele foi anunciado? Através da palavra de Deus. Foi assim que ele se revelou para você. Nós amamos ver testemunhos de irmãos sendo abençoados de forma grandiosa, da maneira que Deus age sobre a vida deles, da forma que Deus os abençoa. Mas ele só está vivendo aquilo porque ele obedeceu a palavra de Deus. Todas as promessas de Deus para mim e para a sua vida, elas estão condicionadas na palavra de Deus. E nós devemos buscar para entender e viver as bênçãos de Deus mediante a sua palavra. Sujeite-se uns aos outros. Trate o seu irmão como o mais importante. Eu já disse isso em outras ministrações, mas eu quero reforçar isso, porque é necessário que a igreja cresça, não em número, mas em amor, em comunhão, em santidade, na busca pelo poder de Deus, em ministração da palavra de Deus. Mas isso só vai acontecer quando eu e você nos importarmos com o próximo e ministrar o poder da palavra de Deus, porque é a palavra de Deus que santifica. Livro de João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, Cristo deixa bem claro uma coisa. Ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Para ser santificado é necessário seguir a palavra de Deus. Para que seu irmão seja santificado é necessário que você pregue a palavra de Deus. É necessário que você carregue consigo também. Isso está na parábola ali na parábola do bom samaritano. É necessário que você leve consigo vinho e azeite. Leve a alegria do Senhor que contagia. Leve a alegria do Senhor que contagia sobre os corações que estão quebrantados, os corações que estão feridos, os corações que estão amargurados. E leve o azeite. O vinho é a alegria do Senhor. É a presença do Senhor transformando todas as coisas. E o azeite é a unção do Espírito Santo do Senhor. Porque a palavra do Senhor diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, que você possa ministrar o poder de Deus e anunciar esse Deus Todo-Poderoso e derramar as bênçãos que tem na sua vida, que são concedidas através do Espírito Santo de Deus, que você possa levar Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo para o próximo. Dessa maneira, nós estamos nos importando com o próximo. Voltando agora aqui para o quesito família, que o apóstolo Paulo aqui cita, ele diz algo interessante, né? No versículo 22 ele diz: mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido, como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Eu vejo, quando eu converso com algumas pessoas e se trata desse texto bíblico, eu vejo sempre assim que as mulheres se sentem ofendidas às vezes, né? E falam assim: mas como assim? Né? Eu vou me sujeitar ao meu marido? Irmãos, nós devemos entender que na palavra de Deus não há mentira. Deus, ele constituiu a família e ele fez de uma forma em que, se nós seguirmos a sua palavra, em tudo nós vamos ser abençoados. Né? Deus, quando viu Adão no jardim, ele falou: olha, o homem está só e não é bom que ele fique só. Ele falou: vamos criar uma mulher, uma ajudadora, uma auxiliadora para ele. E daí Adão dorme, pega no sono, o Senhor faz ele pegar no sono, e da costela de Adão ele cria a mulher. Ali nasce a primeira família em que nós conhecemos na Bíblia: marido e esposa. E a palavra do Senhor, por causa disso, nós vemos que
a bênção estava sobre ambos, mas que o Senhor estava cuidando e fazendo de uma forma em que todos viveriam bem. Quando nós buscamos ao Senhor com a nossa família, nós temos que entender que você, mulher, e eu, e você, marido, eu me coloco nessa posição. Nós temos que entender que aquilo que Deus faz é bom, é perfeito e agradável. Ele diz, sujeite-se. E a esposa se submete ao seu marido em amor. A esposa se submete ao seu marido entendendo que isto foi que Deus preparou para ela. Preparou uma casa que vai estar segura na presença de Deus, porque Deus é o Senhor da casa. Quando você, mulher, se submete ao seu marido, você está cumprindo a palavra de Deus, você está honrando a palavra de Deus e você está vivendo as bênçãos de Deus sobre a sua casa. Se submeter ao seu marido é simplesmente dizer que você cumpre a palavra de Deus. E não é uma submissão de humilhação, entenda isso. Não é uma submissão de humilhação, uma submissão onde você vai ser ali maltratada. Não, é uma submissão segundo a palavra de Deus, aonde você vai ouvir o seu marido e vai poder falar, não, isso está certo, isso está correto, vamos fazer, mas também vai poder dizer, olha, eu vejo que isso não está correto, por quê? Porque não vai de frente seguindo a palavra de Deus. A submissão não é fazer tudo que o marido manda, não, é vigiar segundo a palavra de Deus. É vigiar segundo a palavra de Deus. Irmãs, você e eu temos que entender que aquilo que a palavra de Deus diz, isso nós devemos fazer e devemos seguir. Então, quando a palavra de Deus diz para você se submeter, né? Diz aqui, vai submeter como também mulheres sujeitas cada uma ao seu marido, como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Em tudo. Quando você estiver fazendo isso, em tudo, você vai entender que o cuidado de Deus está sobre a sua casa, está sobre o seu lar. Mas sempre olhando a palavra de Deus, sempre observando a palavra de Deus. Uma família, ela nunca pode ser abençoada se ela for contra a palavra de Deus. Submissão não é ser humilhado. Submissão é simplesmente ser cuidada e guardada pelo seu marido e abençoada pelo seu marido, porque o que ele fala para você é a palavra de Deus, é a palavra viva. E o que ele deseja para o seu lar e para a sua casa é que a palavra de Deus seja estabelecida. Essa é a verdadeira submissão. Entender que quando você está olhando para o seu marido e está se sujeitando a ele, você está se sujeitando ao Senhor. E aqui diz para os maridos, né? Maridos, ame cada uma a sua mulher, assim como também Cristo amou a igreja. E é interessante que ele diz assim, ó, no versículo 28, da mesma forma os maridos devem amar cada uma a sua mulher como a seu próprio corpo. Maridos, nós homens, temos que amar as nossas esposas como o nosso próprio corpo. E Cristo diz, né, que através de Paulo, né, que ninguém machuca a sua própria carne. Então, o que nós devemos fazer como maridos é tratá-las como o mais frágil, como diz lá no livro de Pedro. Honrá-las. Honrá-las como? Através da palavra de Deus. Maridos, nós temos que colocar a palavra de Deus em nossas casas, em nossos lares. A palavra de Deus tem que ser o norte para as nossas vidas. A sua esposa precisa ver a palavra de Deus viva em você. A sua família depende disso. Depende de que você possa ser a pessoa que vai anunciar a palavra de Deus. Como eu disse sobre Adão e Eva, lá no jardim, né, lá no paraíso, como as pessoas dizem, naquele lugar que era bom, Adão estava incumbido de
anunciar a palavra que Deus tinha dado a ele para Eva. No jardim, Adão estava falando assim, olha, você chegou agora e eu tenho que te falar tudo aquilo que Deus ordenou para nós. E ele tinha que orientar a sua esposa. E ele tinha que dar o norte para ela, falando assim, olha, daqui a pouco, à tardezinha, o Senhor vai vir aqui na viração do dia e nós vamos conversar com Ele, nós vamos ter o prazer de desfrutar da presença dEle. Marido, você tem o dever, você tem a missão de fazer com que a sua família desfrute da presença de Deus. Você tem o dever de anunciar a palavra de Deus na sua casa, o dever de adorar Deus na sua casa junto com a sua família. Você quer que a sua mulher se submeta a você? Você tem que viver a palavra de Deus, porque quando ela ver a palavra de Deus estampada na sua vida, ela vai fazer com amor, ela vai fazer com prazer, porque a palavra de Deus gera um prazer nas nossas vidas de querer cada vez mais. De querer cada vez mais fazer a palavra dele se cumprir nas nossas vidas e cumprir elas para viver a presença de Deus. É importante que o marido entenda, que o homem entenda que nós devemos tratar as mulheres com amor e amá-las, as nossas esposas com amor. Para que nós possamos, se tratarmos ela com amor, nós vamos ver as nossas mulheres se submetendo à presença de Deus através das nossas vidas. Vamos ver as nossas esposas se submetendo com alegria a todas as direções que Deus der através da sua vida. A presença de Deus é algo que tem que estar evidente na vida do marido e na vida da esposa. A presença de Deus é algo que tem que estar evidente para que possamos viver como família de Deus. A palavra do Senhor diz, portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a você mesmo, e a mulher trate o seu marido com todo respeito. Você quer que a sua mulher te respeite? Viva o poder da palavra de Deus e viva com verdade. Nós devemos viver com verdade. Não devemos pegar partes isoladas da Bíblia e achar que é o suficiente. Nós temos que viver a Bíblia como um todo e com sinceridade, porque assim você vai atrair os olhos da sua esposa para a sua vida, para que ela haja com submissão, porque ela vai ver Cristo em você e você vai demonstrar todo o amor que você sente por ela, por causa da palavra de Deus que você libera sobre a vida da sua esposa. Quer ter um lar abençoado? A palavra de Deus é o centro. Olha só o que a palavra de Deus diz no livro de 1 Pedro, no capítulo 3, sobre marido e esposa. Diz assim, do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. A beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, nos cabelos, nas trançados e joias de ouro ou roupas finas. Ao contrário, esteja no seu interior, que não perece. Beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus, pois era assim que também costumava adornar-se as santas mulheres do passado, que colocavam a sua esperança em Deus. Elas se sujeitavam cada uma ao seu marido, como Sara, que obedecia a Abraão e o chamava Senhor. Dela vocês serão filhas, se praticarem o bem e não derem lugar ao medo. Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. Fala dos dois comportamentos, do marido e da esposa. Marido, entenda que ela é a parte mais frágil. Entenda que você tem que tratar ela com honra. Entenda que a sua esposa, ela não deve ser desprezada por você, não deve sair dos seus lábios palavras que desprezam, mas tem que sair dos seus lábios palavras que valorizam Deus na vida dela e ela como pessoa.
Esposas, o seu dever é honrar o seu marido com amor e se submetendo à palavra de Deus viva sobre a vida dele e se submetendo àquilo que Deus disse a seu respeito. Nós devemos entender que os cuidados de Deus sobre uma casa depende muito da maneira ao qual nós o buscamos. Deus ele está disposto a nos abençoar sempre, mas aquele que se submete à sua palavra, a família que se submete à palavra de Deus e que cumpre a palavra de Deus, essa é abençoada. Não existe outra forma de ser abençoado de forma plena. Eu não estou falando aqui de bênção financeira, eu estou falando da alegria da presença de Deus no meio da sua família. Eu estou falando da alegria de quando você olhar para a sua esposa e falar, Deus me deu uma esposa maravilhosa. Da alegria de você, esposa, quando olhar para o seu marido e falar, Deus me deu um marido maravilhoso. Essa é a alegria, porque a palavra de Deus está viva no meio de vocês. Nós devemos entender isso. A palavra de Deus tem que estar viva no meio de uma família. Se ela não estiver viva, a família não é santificada e não é transformada. Cristo disse, olha, como Cristo santifica a igreja? Através da palavra dele. Se a palavra de Deus não estiver sendo inserida na sua família, ela não vai ser transformada. Você jamais vai viver o casamento dos seus sonhos se a palavra de Deus não estiver no meio do seu casamento. Jamais. E outra coisa que eu sempre ouço de pregadores dizendo, se você casou para ser feliz, você vai ser frustrado. O casamento foi feito para que você faça sua esposa feliz e para que sua esposa te faça feliz. Porque se eu casar pensando em mim, está errado. Marido, ame a sua esposa. Esposa, ame o seu marido. Você e eu temos que entender que nós não casamos para sermos felizes. Nós casamos para fazer a sua esposa feliz e você fazer o seu marido feliz. Eu casei para fazer a minha esposa feliz e ela casou para me fazer feliz. Nós temos que entender isso para que possamos viver a plenitude do que Deus tem para nós como família. Diz mais no versículo 1 do capítulo 6, filhos, obedeçam aos seus pais, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. A palavra do Senhor no livro de Deuteronômio, capítulo 6, no versículo 7, diz assim: ensine com persistência a seus filhos, converse sobre eles quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando deitar-se e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos ler a partir do versículo 4 para ficar mais fácil. Diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva nos batentes da porta de sua casa e em seus portões. Deus aqui está dizendo para a nação de Israel, através de Moisés, que era necessário que a palavra de Deus fosse ensinada, para que ela fosse inculcada. Ensine com persistência, falem com persistência aos seus filhos do seu Criador, do seu Salvador. O seu filho, a sua filha, precisa saber o Deus que você serve. Existem inúmeros casais que se dizem cristãos, em que os seus filhos não conhecem o Deus que seus pais servem.
por causa do dia corrido, por causa do trabalho, por causa disso e por causa daquilo, os seus filhos não conhecem o Deus que os seus pais servem. Irmãos, vocês que têm filhos, não percam tempo, inculquem na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus. A palavra do Senhor diz: ensina a criança o caminho que ela deve andar, porque quando ela crescer, ela jamais se desviará dele. Eu quando eu era mais novo, eu ia muito para casa da minha tia, já contei isso na igreja, né? Eu ficava lá, minha mãe era caseira, e também depois disso sempre gostei, porque eram meus primos, eu gostava de ficar com eles, né? E tinha um dia que era o dia de eu conhecer a palavra de Deus, que era domingo na escola dominical. E nesse dia eu não tinha conversa. Eu lembro que eu pegava, me enrolava na coberta e me segurava, falando: ninguém vai me acordar, ninguém vai me tirar daqui para levar para a igreja. Né? Naquele tempo eu não ia à igreja, não era algo normal na minha casa ir à igreja. Não era normal. E a minha tia me levava por diversas vezes junto com os meus primos. E lá eu aprendi, né, através das revistinhas, aprendi diversas coisas que eu uso até os dias de hoje, diversas histórias que eram contadas na escola bíblica dominical, que até hoje geram poder na minha vida, porque eu não sabia naquele momento, mas transformou a minha vida. Porque aquelas palavras martelavam no meu coração. Inclusive, o Evangelho de João, capítulo 17, versículo 17, eu aprendi esse versículo na escola dominical e eu nunca mais esqueci dele. Foi o primeiro versículo, além de o Senhor é meu pastor e nada me faltará, que eu decorei. E eu não me esqueci dele. E cada dia sou santificado e transformado pela palavra de Deus. E aquilo lá martelava na minha cabeça. E por mais que quando eu fui crescendo, eu fui me desviando daquilo, eu fui me afastando daquelas palavras da escola dominical, um dia Cristo me acertou em cheio no coração. E aquelas palavras voltaram com tanta vida, com tanto poder, que elas norteiam a minha vida até hoje, aquilo que eu vi quando era criança. E se você fazer isso com seus filhos, inculcar na cabeça dos seus filhos a palavra de Deus, da mesma forma que eu escutava de formas esporádicas, e depois de um tempo eu segui algumas revistinhas por completo, você não vai ver o seu filho se desviar. Se você ensinar o seu filho o caminho que deve andar. Então, faça o seu filho saber o Cristo que você segue. Faça o seu filho saber o Deus que você serve. Faça seu filho saber o Espírito Santo do Senhor que você serve, o Jesus que você serve. Faça seu filho conhecer a palavra de Deus. Porque só dessa forma você vai ver o seu filho trilhando os caminhos do Senhor. Se você não apresentar Jesus, se você não apresentar a palavra de Deus aos seus filhos, você não verá seus filhos vivendo aquilo que eles têm para viver. Você não verá. A palavra de Deus, ela tem que ser aplicada e insistida no coração dos filhos. Porque era isso que Moisés estava falando no livro de Deuteronômio, para persistirem, para insistirem ali na cabeça dos seus filhos, falando da palavra de Deus. É porque ele sabia que as gerações iriam passar. As gerações iriam passar e talvez elas se esquecessem do seu Deus. Então era necessário que fosse aplicado, irmãos. Essa sua geração de pai vai passar. O seu filho vai se tornar pai. A sua filha vai se tornar mãe. E se você não passar hoje Deus na vida do seu filho, talvez no futuro os seus filhos não irão inculcar Deus na mente dos seus netos. Insista em anunciar Deus e seus filhos conhecerem a presença de Deus. Olha só que interessante, né? Fala assim: filhos, obedeçam aos seus pais, pois isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, e este é o primeiro mandamento com promessa para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Agora, filhos, depois que o seu pai fez tudo isso, você deve honrar. Você deve honrar a palavra de Deus que sai dos lábios dos seus pais. Ah, mas eu sou jovem. Ah, eu já estou planejando a minha vida no futuro. Não importa. A palavra de Deus é clara. Você tem
que honrar os seus pais. Você tem que cuidar, zelar, olhar por eles. Não faça como os fariseus, que eram hipócritas, que quando viam seus pais passando necessidade, para não cuidar dos seus pais. Isso já digo quando seus pais estão na velhice, para não cuidar dos seus pais, falar assim: olha, eu já ofertei ao Senhor, então eu já estou livre de cuidar de vocês. Não, a palavra de Deus diz que os filhos têm que honrar os pais. Então que você possa dar valor a cada ensinamento, a cada palavra que o seu pai te deu, da parte de Deus, a cada cuidado que o seu pai fez, a cada sacrifício que o seu pai fez para que você pudesse ter o conforto que tem hoje. O que eu vejo nos filhos é muito de não valorizar o sacrifício que os pais fizeram para que eles possam ter o que tem hoje. E nós não podemos ser assim. Nós temos que cuidar, nós temos que honrar, nós temos que zelar com amor a vida dos nossos pais. A palavra do Senhor diz que esse é o primeiro mandamento com promessa. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bens e tenhas longa vida sobre a terra. Quer ter longa vida? Quer viver muito? Honra teu pai. Honra a tua mãe. Dê valor às palavras de Deus que foram ensinadas através da vida deles na sua vida. E se seus pais não conheceram a Cristo, apresente a Cristo a eles, para que eles possam obter a salvação e ter o conhecimento perfeito da glória de Deus sobre a vida deles. Quer honrar os seus pais? Se eles não conhecem a Cristo, apresente a Jesus, para que seus pais possam conhecer a Cristo. Respeitem, defenda-os, cuide. Esse é o dever dos filhos, para que possa viver em família e viver bem. E lembre-se de uma coisa: você que é pai e não cuida bem dos seus filhos, saiba de uma coisa: no futuro, você que é filho e não cuida bem dos seus pais e tem filhos, saiba que no futuro você será aquele que estará no lugar de seu pai. E talvez o seu filho tenha o mesmo amor e o mesmo zelo por você. Nós temos que entender que amar como Jesus amou sempre irá gerar bênçãos. Viva segundo a palavra de Deus. Filhos, mostre seu amor pelos seus pais, o obedecendo. Versículo 4 diz: pais, não irritem os seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor, que é o que eu já disse. Inculque nos seus filhos, persista falando dos valores de Deus na vida dos seus filhos. Implante os valores de Deus na vida dos seus filhos. Não desistam de apresentar o Deus vivo, porque o Deus vivo irá se manifestar na vida dos seus filhos. Se nós fazermos tudo segundo a palavra de Deus, Ele vai cumprir tudo segundo a sua palavra. Se nós entregarmos os nossos filhos a Deus, Ele vai cuidar do futuro. Então, abençoe a sua família. Abençoe a sua casa. Coloque Deus em primeiro lugar. Submeta-se. Ame. Obedeça. Viva a promessa de Deus. Ensine no Senhor. Se seu filho, sua esposa, seu marido ver Cristo em vocês, a sua família vai ser abençoada. Não existe nada mais valoroso na vida do homem do que a sua família reconhecer Deus em você. Isso quer que seja esposa, quer seja marido e quer seja filho. Se cada um desses ver Deus brilhando e transformando a vida, sendo transformados pela palavra de Deus, irmãos, não vai ter nada que possa resistir de Deus abençoar as suas vidas, de Deus agir na sua casa, de Deus agir na sua família. Se o pai estiver ali brilhando, com o rosto brilhando, representando Jesus, se a esposa, se a mulher estiver com o rosto brilhando, representando Jesus, se os filhos estiverem com o rosto brilhando, porque Cristo está sobre eles, não vai ter nada que possa resistir o poder de Deus sobre essa família. Então, insista numa coisa e nunca erre.
na palavra de Deus. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E o próprio apóstolo Paulo diz aqui, lógico que revelado por Cristo Jesus, né, que Cristo Jesus santifica a sua igreja através da palavra, através da verdade. Que possamos ser transformados assim. Aqui também diz no versículo 5 em diante, diz: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas como para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor, e não a homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Nesse período aqui, o apóstolo Paulo, que ele fala às pessoas não ainda tinha escravidão. As pessoas eram submetidas à escravidão e trabalhavam ali, só que eles começaram a se converterem. Os escravos estavam sendo livres em Cristo, eles estavam vivendo uma nova novidade de vida, e por viver essa nova novidade de vida, quando eles tinham seus senhores, eles tinham que entender que eles deviam fazer em amor. Hoje nós não somos escravos, mas nós temos patrões. Nós temos ali, nós trabalhamos em empresa, trabalhamos em casa de família, ou em restaurantes, aonde quer que você trabalhe e você tem um chefe. Você deve honrá-lo como honrar ao Senhor. Você tem que fazer tudo semelhante da mesma forma que Cristo fez. Olha, a palavra de Deus diz que Cristo ele era Deus, mas ele se humilhou e renunciou à forma de Deus e viveu como homens e se submetendo como servo. Cristo soube servir, porque eu e você não vamos saber servir. Então que você possa honrar o trabalho onde você está, sabe por quê? Ou onde você está trabalhando, foi Deus que te colocou ali, foi Deus que te colocou ali para que você pudesse viver o poder de Deus, a palavra de Deus ali naquele lugar, e para que você fosse uma pessoa que iria abençoar o seu patrão. Porque ali onde a empresa que você está, ela é abençoada por sua causa, quando você busca a presença de Deus. Todo mundo pode falar de crise, pode falar do que for. A empresa é abençoada porque você está lá servindo de coração. Não está fazendo a homens de qualquer forma, mas está fazendo segundo a vontade de Deus. Entenda, se Deus te colocou em algum lugar para trabalhar, honre o seu patrão. Honre o seu patrão como se estivesse fazendo a Deus, porque naquele lugar quem te colocou foi Deus, para abençoar. Você não vai para o seu trabalho somente para receber o seu salário. Você está ali para ser um abençoador do local aonde você está. Então, se você for trabalhar amanhã, chegue naquele local e determine a bênção de Deus, porque aquele local é abençoado, porque um servo do Deus vivo está trabalhando ali naquele lugar. E diz: senhores, tratem os seus escravos, né? Da mesma forma, não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. Você que está no papel de empregador, de gestor, honre os seus funcionários. Honre os seus funcionários, porque se você honrá-los, como não fazendo diferença de pessoas, mas tratando bem, você vai ver o poder de Deus sendo manifesto sobre a vida deles. E eles vão ver Deus em você. Porque vocês não agem como as pessoas deste mundo, mas agem como pessoas que servem ao verdadeiro Deus. Nós devemos entender que o conceito de Deus para o homem é que vivamos segundo a sua palavra. Se a esposa se submete ao marido, entendendo que Deus está sobre a vida dele, entendendo que Deus tem bênçãos para a vida dela, por causa do poder dele derramado sobre o marido, ela vai entender que a proteção está sobre a sua casa, porque Deus está sobre o seu marido, está sobre ela e sobre seus filhos. E ela vai auxiliar em tudo. Se o marido entender que a sua esposa é a parte mais frágil e amá-la
como Cristo ordena e amá-la porque ama a sua esposa, ele vai ver o poder de Deus agindo sobre a sua família. Se os pais amarem seus filhos a ponto de ensinar a palavra de Deus, a ponto de que eles entendam e vivam conhecendo a Cristo, vai ver os seus filhos sendo diferentes dos filhos dos seus vizinhos, porque vai ver o poder de Deus sobre a vida dos seus filhos. E os seus filhos irão anunciar o Cristo que você vive. Se o empregado honrar o seu patrão como honra a Deus, terá a bênção do Senhor sobre a sua casa e sobre a sua família e irá abençoar o seu serviço. Se o patrão honrar a Deus, entender que o seu empregado é importante e não fazer acepções de pessoas, mas tratar com amor os seus empregados, os gestores tratarem com amor os seus empregados, vai ver a bênção do Senhor sobre a vida dos seus empregados e vai ver o reconhecimento de Deus, porque vai te abençoar ainda mais. O Senhor é Deus sobre todas as coisas. Não importa em qual papel você se encontrou aqui. Se é como marido, se é como esposa, se é como filho, se é como empregado, se é como patrão. Se você se encaixou em algum desses e viu que a sua vida está contrária a isso, está avessa a isso, busque a presença de Deus na sua vida e ore para que isso seja mudado através do quê? Da palavra de Deus. É dessa forma que o homem é santificado. É dessa forma que a igreja é santificada. É dessa forma que você vai ser um bom marido. É dessa forma que você vai ser uma boa esposa, um bom filho. É dessa forma que você vai ser um bom empregado e um bom patrão. Não existe outra forma. Vamos orar ao Senhor, agradecendo pelo que Ele nos ensina e vivendo a palavra dEle com vigor, de forma vigorosa, de forma que possamos dizer: eu busco ao Senhor na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Eu busco ao Senhor e vou viver a presença dEle todos os dias. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Soberano, nós te exaltamos, Senhor.